Boa noite a todos, como estão? Espero que todos bem. Então hoje nós estamos aqui para falar um pouco da infância e o espírito. Como agora o mês de outubro é comemorado o mês da criança, nós vamos falar dessa fase tão importante para o desenvolvimento do ser humano, que é a infância. Mas antes nós vamos, como de costume, fazer uma prece. Então vamos fechar nossos olhos, buscarmos a figura iluminada de Jesus, pedindo a Ele que nos envolva a todos, que envolva a nossa família, a nós mesmos, e que tudo que foi dito aqui hoje nós possamos levar para o nosso dia a dia. E em nome de Jesus, nós vamos iniciar a nossa exposição da noite. Que assim seja. Bom, no livro do Richard Simonetti, O Clamor das Almas, tem um conto muito interessante que se chama As Duas Faces. Então, nós vamos narrar esse conto agora. Conta-se que um pintor de uma certa cidade italiana foi contratado pelo padre de uma igreja para pintar um quadro sobre toda a vida de Jesus. Então, ele foi pintando e aí, uma certa hora, faltava o Jesus menino. Então ele percorreu a aldeia do lugar e encontrou um menino que tinha a pureza, a inocência e a candura de Jesus menino. Então ele convida aquele menino e ele posa para ele e ele pinta o Jesus menino. E faltava agora Judas. E ele não conseguia achar uma face atormentada, arrependida como a de Judas. Por mais que ele procurasse, ele não se encontrava. Com isso, passaram-se 2 décadas. O padre da igreja reclamando que o quadro não ficava pronto. O pintor aflito com medo que ele morresse e o quadro não fosse concluído. E um dia ele estava numa taverna da cidade bebericando um pouco de vinho. Nisso entra um mendigo, esfarrapado, sofrido, rolando pelo chão todo sujo e gritando com voz rouca: vinho, vinho! O pintor corre, socorre o mendigo e olha bem na face dele. Aí ele pensa: achei a figura de Judas, aquele rosto atormentado, sujo, desgastado pelas tristezas da vida. Esse vai ser a figura de Judas. E ele convida esse moço para ir até o seu ateliê. Aí ele vai, se dirige até lá e ele lhe dá vinho, pão, mata a fome, a sede. Aí ele faz a proposta se ele não queria posar para o quadro. Quando ele olha para o quadro, ele cai em choro convulso e chora e o pintor não está entendendo nada. Aí quando ele olha para a face desse mendigo, ele diz: você não se lembra de mim? O pintor diz: não, fui eu que posou para o Jesus menino. O pintor ficou estarrecido. Então, o que levou aquele Jesus menino com 7 anos e 20 anos depois ser a figura atormentada de Judas? Então, esse episódio aí que nós acabamos de narrar, ele se repete muito em nosso mundo. É a perda da inocência e da pureza. É aquele comprometimento com vícios e paixões, marcando a transição da infância para a idade adulta. Tanto que é comum pais de pessoas que cometeram alguns delitos, eles dizem assim: eu não acredito que esse é o nosso filho. Era um menino tranquilo, gentil. O que levou ele a cometer tal ato? Como pôde ele se transformar em um monstro, quando era uma figura angelical, uma figura doce, com toda a inocência? Seria a sociedade que corrompeu essa criança? Ele nasceu com a face de Jesus. Seria a sociedade que imprimiu o rosto de Judas nessa criança? Seria a criança uma página em branco? Nós vamos agora recorrer a Sócrates, que viveu aproximadamente em 399 a.C. Então ele tinha um conceito bem interessante sobre isso. Ele já admitia a ideia da reencarnação. Ele considerava que a criança não era uma página em branco. A criança, ela guarda registro de suas vidas anteriores. Então,
para Sócrates, educar não seria apenas, fazer o espírito entrar na posse de todas as suas experiências anteriores, porque ele tem uma bagagem anterior à criança, no caso, o espírito reencarnante, mas também ajudar essa criança a superar todas as tendências inferiores que ela trouxe de alguns desvios passados. Então, esse ponto de vista de Sócrates é exatamente o ponto de vista da doutrina espírita. Então agora nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Vamos lá na fonte. A pergunta 383 do Livro dos Espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de se passar pelo estado de infância? Algumas pessoas perguntam, Não seria melhor todo mundo nascer adulto, nascer preparado já? Não, Vamos ver a resposta dos espíritos. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Por isso que a reencarnação é tão importante, É uma bênção do recomeço. Ele está recomeçando sem aquelas lembranças do passado. Imagine, Lembrar tudo do passado. Tem coisas boas, mas tem coisas negativas. Então a gente vai ajudando, a reencarnação vai ajudando o espírito a eliminar vícios e paixões e acentuar as virtudes. Porque temos sim virtudes, devemos acentuar, E aos poucos ir eliminando os vícios, E esse aprendizado aí da infância é uma fase sabiamente programada por Deus, Olha a sabedoria divina aí nessa fase tão importante, onde a criança é mais acessível a tudo. Se a gente for ensinar línguas, é mais fácil ensinar para uma criança do que para um adulto. Ela não tem as preocupações da vida adulta, ela está mais preparada, Tá aquela xícara vazia para receber todas as informações, para corrigir seu caráter. Então a infância é a época perfeita para a gente trabalhar com a criança. Então a infância é esse período que a criança torna mais receptiva, a todos os estímulos que ela recebe. Ela recebe muitos estímulos. A gente tem que tomar cuidado, Tem os bons estímulos e os estímulos negativos também. Então é mais fácil a gente auxiliar para a sua renovação. Por isso que a infância é tão importante, para os pais, para nós educadores. É a fase perfeita para a gente trabalhar e influenciar a criança. Então, não somente através de palavras, porque às vezes a gente passa apenas um sermão para a criança, e não é somente com palavras, mas com exemplo. Como diz aquele ditado, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, imaginemos uma criança que cresce num ambiente de mentiras. Alguém bateu na porta, atenda, mas diga que eu não estou. O telefone tocou, atenda, mas diga que eu não estou em casa. Então, ela já vai vivendo nessa mentira, num ambiente de desonestidade. Recebeu troco a mais? Guarda para você, boba. A professora colocou uma nota a mais? Não diga nada, não. Fique com a nota a mais. Às vezes tem crianças que vivem em ambientes de violência. A criança só aprende apanhando e bate na criança. Os animais de estimação também, eles só são educados apanhando e maltratam os animais de estimação. Então, imagine tudo que essa criança, esse ambiente que ela vai crescer, tudo vai ficar impresso nela e futuramente ela vai replicar com outras pessoas. É natural em creches acontecer que a criança chega em casa e fala: alguém me mordeu. Mas será que a criança mordeu mesmo por maldade? Não é isso que acontece. Quando a gente vê aquelas crianças fofas, o que a gente faz? Morde o pezinho, morde o bracinho, para a gente não morde com força, apenas morde com os lábios. A criança vê aquilo e fala: é uma demonstração de carinho, eu vou fazer lá na creche, porque ela não sabe que a gente morde devagar. Então ela vai lá com os dentinhos e morde uma criança. Então ela está replicando o que ela viu no ambiente doméstico. Por isso, que é preciso ter muito cuidado com as crianças, o ambiente que elas vivem, para elas não replicarem mais tarde. Mas a gente não pode ignorar aquelas crianças que vivem nas ruas, sem família, sem amparo, sem orientação alguma, e sem orientação e também à margem da sociedade. Aí certas pessoas perguntam, que benefício colhe o espírito que transita nessa situação na infância? Não raro, com péssimas influências aí nas ruas, com drogas e tudo mais.
E alguns respondem assim: era melhor que essa criança nem tivesse nascido, era melhor que ela tivesse ficado no plano espiritual. Será? Nas palavras do Richard Simonetti, ele fala uma coisa bem interessante: uma escola fraca é melhor que nenhuma escola. Será que é melhor a gente aprender a ler e escrever numa escola precária ou ficar analfabeto? É melhor aprender numa escola precária do que ficar sem escola. A Terra é uma escola. Claro que o ideal para nós seria que ela fosse equipada com professores competentes, ótimas instalações e tudo mais, mas nem sempre é possível, né? Então é melhor ficar nessa escola precária aqui da Terra do que não estudar. Essa reencarnação que nós estamos falando é um curso básico de vida, né? Para agitar a nossa consciência e para despertar a nossa responsabilidade. É através da reencarnação que nós vamos aí a consciência e a responsabilidade. Falando dessas crianças que vivem situações de risco aí, nós vamos lembrar que o mal não é programado. Ninguém nasceu para viver apanhando, ninguém nasceu para ser sequestrado, ninguém nasceu para sofrer maldades, nada disso, né? Senão a gente ia cair no Maktub dos hindus. Tinha de ser. Eu nasci cega, eu tenho a possibilidade de fazer um transplante de córneas, mas não vou fazer, porque eu tenho que ficar cega. Nada disso. Nós temos sim, né, que ajudar essas crianças que nascem nessa situação aí, ou estão vivendo nessa situação de risco. É nossa responsabilidade ajudar essas crianças. Nós vamos ver aqui as leis humanas. As leis humanas às vezes são falhas, são precárias, mas elas já evoluíram, né? Imagina a lei de Deus. Nós vamos ler agora o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Para chamar nossa atenção para essas crianças aí, que é nossa responsabilidade, sim. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então isso diz aqui a lei terrena, imagine a lei de Deus. Então é nossa responsabilidade ajudar essas crianças, especialmente no que se refere à educação. Todas as religiões cristãs anunciam o reino de Deus. Nós vamos colocar isso aqui porque está implícito aqui falando da reencarnação. Então a gente pensa que o reino de Deus é um decreto divino, que no passe de mágica vai ser apresentado a gente. Olha, aqui é o reino de Deus, tudo vai se transformar. Mas não é assim. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus é obra divina dentro do coração da humanidade. Então, ele está aqui dentro de nós. E como é que nós vamos implantar esse reino de Deus na Terra? Praticando bem, através das inúmeras reencarnações. É assim que nós vamos implantando esse reino de Deus aqui dentro de nós. Então tem tudo a ver aqui com a criança que está chegando naquele período ali que é tão fácil trabalhar com ela, é mais fácil. Então vamos lá de novo ao Livro dos Espíritos, na pergunta 385. O que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? Dá a impressão que criança ele era uma pessoa e na adolescência ele é outra, né? Mas não é nada disso. Vamos ver a resposta. É o espírito... Não, ele pergunta, é o espírito que se modifica? A resposta, é o espírito que retoma a natureza que lhe era própria. É gente acordando, né? O espírito está acordando com suas tendências do passado. Na infância ele ficou adormecido, na adolescência vem todas as tendências ali à tona. Então, se foi trabalhado bem na infância, é mais fácil a gente lidar com eles na adolescência. Tanto que certos pais adolescentes e adolescentes, eles dizem: seria bom que eles ficassem dormindo a adolescência inteira, que eles hibernassem durante a adolescência e acordassem na idade adulta. Mas não é nada disso, né? A adolescência é um período muito bom, eles são muito criativos. Cabe a gente, né, aprender a trabalhar com adolescentes. Nossa, eles têm ideias, eles têm uma
um potencial muito grande que às vezes nós deixamos de lado, por às vezes não conversar ou achar, não, né, vamos deixar passar logo essa fase, e não é bem assim, há um potencial muito grande. Então, o que acontece na adolescência? Então vamos imaginar que alguém dormisse durante anos, e ao despertar, né, ele vai ter dificuldades para se localizar, para conectar com as ideias, reintegrar com a família e na sociedade. Então é algo semelhante que acontece com o espírito ao reencarnar e sobretudo aí na fase da adolescência. E além de se despertar aí que a gente vê, né, que vem as tendências do passado, ainda existem as mudanças orgânicas que complica um pouco mais. Então ele está numa fase de transição. Um dia ele ama todos, ele quer ficar com todo mundo, no outro dia ele não quer ver ninguém, quer ficar trancado no quarto. Então, né, cabe a gente ter aí um jogo de cintura, administrar essa fase aí da adolescência. Novamente aqui no Livro dos Espíritos, né, vamos falar um pouco dos pais agora. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? A paternidade se refere pai e mãe e os tutores também. Vamos ver a resposta aqui, né? Sim, é uma missão, é um dever muito grande, olha a nossa responsabilidade. Deus coloca a criança sob a tutela dos pais para que esses dirijam pelo caminho do bem. Então é nosso dever levar a criança para aquele caminho do bem. E facilitou para os pais, dando à criança uma organização delicada. Tudo é mais fácil no período infantil, quando as tendências estão adormecidas. Então olha aí Deus facilitando para a gente, né? Então, aqueles fofurômetros, aquelas carinhas angelicais, tudo é mais fácil aqui no período infantil. Porém, o que a gente vai ver? Que imagine que um pai tem 4 filhos, né? Os 3 tranquilos, ele educa os 4 do mesmo modo, 3 tranquilos, mais um, né, vai ter dificuldade, vai transviar do caminho. Então, Kardec também faz essa pergunta aí para os espíritos. É a pergunta 583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis? Não. Mas, quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito que conseguirem ao desviá-la do mau caminho. Então, né, aquela criança que sempre tem, todas as famílias têm aquela que dá um problema maior, né? Então, olha só, maior o mérito do pai, né, que se dedicar à educação dessa criança e tudo mais, e desviá-la do mau caminho. Mas o que a gente vê, tem aquele provérbio lá no Antigo Testamento: ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando for adulto não se desviará dele. E é isso que a gente ouve por aí. Eu já vi relatos de pais que educaram todos os filhos, levaram para a igreja e tudo mais. E um dado momento ele se envolve lá com alguns marginais. E na hora que ele foi cometer o assalto, ele lembrou do pai dele e deixou tudo do lado e falou: não é isso que eu quero para a minha vida. Então tudo fica gravado lá no coraçãozinho da criança. Então nada é perdido em questão de educação das crianças. Então a gente pensa aqui também no filho pródigo. Essa parábola é maravilhosa e tem várias interpretações. Então a gente pode interpretar também para os nossos filhos, que lá na parábola, aquele filho, né? Ah, pai, me dá aqui a herança, eu quero sair para o mundo aí com os meus amigos, eu quero gastar e me divertir, porque ele não estava gostando daquela disciplina, daquelas regras na casa do pai, até daquele conforto, ele estava se sentindo incomodado ali, então ele saiu para o mundão. Porém, o mundo não era tudo aquilo que ele esperava, né? Os amigos só foram amigos dele até que tinham dinheiro. Mas quando acabou o dinheiro, quando o lugar que ele estava passou por uma crise, né? Ele se viu perdido. Ele comia até a comida dos porcos. E ele pensou: por que não voltar para a casa dos meus pais? Por que não voltar para o Porto Seguro? E é isso que acontece com vários filhos que não quero mais ir na casa do meu pai, vou me divertir por aí, mas chega uma hora, aquilo toca, né? Acende uma luz. Não, vou voltar para o meu porto seguro. É como aquele navio, né? Que a gente faz lá no porto, tudo certinho. Ele vai para um outro porto, mas ele sempre retorna para aquele porto de origem. Então, o que mais nós ouvimos falar, os pais querem: eu quero dar aos meus filhos tudo que eu não tive. É comum isso, só que a gente pensa no lado material. Eu quero dar para o meu filho, deixar um terreno para ele, dar o videogame que eu não tive, um monte de coisa que eu não tive. Então, e o pai se vê naquela situação, trabalha, mas às vezes nós esquecemos do mais importante,
que geralmente os pais antigos, eles não podiam dar as coisas materiais, mas eles davam uma coisa muito importante, a educação, a atenção, o carinho, o diálogo. Então vamos pensar assim, não há problema nenhum em dar coisas materiais para as crianças, não. Mas vamos pensar assim, né? Eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu tive. Educação, carinho, atenção, porque isso ninguém vai roubar da gente. Eles podem roubar o que eu tenho de material, os meus brinquedos vão se deteriorar, vai estragar, porém a educação, a atenção que nós tivemos dos nossos pais, isso vai ficar dentro de nós para sempre. Ninguém vai poder tirar de nós. Então a gente vai terminar aqui agora com aquela frase do Pequeno Príncipe que eu acho maravilhosa. O essencial é invisível aos olhos. Então era isso que a gente tinha para passar para vocês. Nós vamos fazer a prece final, depois nós vamos dar as recomendações. Então, mais uma vez, fechando os nossos olhos e agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre Jesus, falando sobre a infância, mais uma vez esse período tão importante no nosso desenvolvimento humano. Que Jesus possa nos abençoar a todos, abençoar a nossa casa aqui, Cearejo de Jesus. E como estamos falando de crianças, a todas aquelas crianças que estão em situações de risco, as crianças que estão aí à margem da sociedade, que todos possam receber atenção, educação e carinho. Muito obrigado, Senhor Jesus, e assim encerramos a nossa exposição da noite. Então agora nós pedimos que se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam do assunto e também as recomendações sanitárias, né? Que continuemos nos cuidando, usando álcool gel, mantendo o distanciamento social e também nos imunizando, quem tomar as 2 doses da vacina ou quem for a dose única, mas tomando todos os cuidados necessários e continuando a usar a nossa máscara. Boa noite a todos. Obrigada, fiquem com Deus.